No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Já conosco aqui no estúdio o vereador do DEM, Laércio Santos. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todo o seu público. Desejar de antemão, primeira oportunidade no seu programa esse ano. Um grande 2020 de saúde, sucesso e perseverança para toda a população guarulhense. Obrigado para todos lá. Só um registro, né, vereador, que estava vendo aqui. Tumulto durante o funeral de Suleimani deixa ao menos 56 mortos. É tragicômico, não? Num funeral causar 56 mortos. É o radicalismo, né? É um absurdo isso, né? É um absurdo. Bom, vereador, qual é o balanço que o senhor faz das atividades da Câmara no ano passado? No final de dezembro, tivemos votações urgentes. Qual foi o balanço final? A Câmara, ela desenvolveu o trabalho dela o ano passado a contento que diz respeito às votações dos projetos de lei, né, Pedro, principalmente do governo. Eu me recordo que o governo tinha em torno de 25 projetos de lei na casa, em torno de aproximadamente 18 projetos foram enfrentados e foram votados. O grande problema é que isso é recorrente na nossa cidade, eu acho que a nível de Câmara Municipal, não só em Guarulhos, que quando chega no segundo semestre ou ali próximo de setembro, o governo costuma encaminhar diversos projetos para a Casa Legislativa e acaba se aprovando no calor e no frigir da pressa, acaba se aprovando muitas medidas no afogadilho e muitas das vezes até que prejudicial à população, porque fica humanamente impossível, Pedro, eu em particular falo isso como advogado, de você analisar uma propositura lá com 200 artigos e tem mais 30 e outras com 200 artigos e convocou uma pauta hoje para extraordinária no dia de amanhã. Fica humanamente impossível. E um dado aqui muito interessante que eu traria, que foi uma falha que acabou passando na Câmara Municipal, você se recorda muito bem que falava-se de dar poder de fiscalização para a Guarda Civil Municipal. Pois bem, não foi aprovada naquela lei ali por volta de setembro, aí o governo encaminhou essa proposta dentro de uma outra lei. Passou. E passou desapercebido. Então você percebe, hoje nós estamos com um grande problema, a meu juízo, na cidade, onde a GCM conflita no que diz respeito à fiscalização com as atividades dos agentes fiscais. É uma situação essa que não poderia ter passado sem uma ampla discussão, acabou ocorrendo por conta da correria e do excesso de encaminhamento. Isso deveria ser observado principalmente pelo prefeito, que um dia esteve na casa e sabe muito bem como funciona a Câmara Municipal. Porque nós todos estamos de passagem, né, Pedro? Nós precisamos deixar um legado, mas um legado de qualidade para a população guarulhense. Não fazer de conta que estou fazendo parece que estou fazendo bem feito e muitas falhas aí que vira e mexe ocorrem. Então, do ponto de vista do governo, foi satisfatório os encaminhamentos que ele fez. Agora, a Câmara ainda deixou muito a desejar por conta da parte de projetos de lei, encaminhamento que são feitos pelos vereadores, e essa história de ficar caindo sessão, a gente não conseguiu encaminhar a contento. Eu, em particular, tenho um projeto de lei relevante para a cidade e que sequer conseguiu ser analisado pelas comissões e ser votado. Então esse é um grande problema que a Câmara Municipal precisa enfrentar para votar proposituras de forma objetiva, não só do Executivo, mas também dos 34 vereadores. Esse é um grande problema recorrente na Câmara de Guarulhos. Agora, vereador Laércio, eu me lembro que essa polêmica envolvendo a GCM dizia o seguinte, que o GCM poderia agora fiscalizar ambulantes, despejo de entulho. Agora, também entendo que o GCM não pode chegar num comércio e pedir o alvará de funcionamento, né? Exato. Não é isso? É isso. Então tem que ter um bom senso aí. Foi delimitado exatamente nesse sentido que você falou. Né? Mas só que aí existe todo um procedimento administrativo de autuação, de defesa, e como que fica isso? Então, existe uma questão bem cinzenta nesse tema. Não é só dar a finalidade para o GCM. Tem todo um direito de defesa, direito de contestação, e esse escopo de trabalho quem está à frente. Nós temos carreira própria na cidade para isso.
Diga, Virgílio Rocha. Uma informação, tá difícil acessar o site da Câmara aqui, viu? Nesse horário. Alguém esqueceu de pôr no ar lá na Câmara. Mas, vereador, sobre o tema ainda, sessões da Câmara, né? Como é que o senhor prevê esse ano na questão de produtividade? Porque é um ano eleitoral. Como é que o senhor prevê? Aliás, se discutiu novamente se iria mudar o horário, eu acho que é improvável, né, vereador? Eu não acredito que mude o horário, até por questões de custo, né? E Exato. hoje, com a tecnologia, eu penso que isso não vai ocorrer. Hoje as sessões, por exemplo, muitos podem assistir Verdade. pelo Facebook em qualquer momento, então eu não acredito. Virgílio, eu acredito que já ocorreu no período de 2016, quando eu lá estava, deverá ser um pouco diferenciado, um pouco mais ágil as discussões em razão do período eleitoral. Mas isso eu acredito que lá para abril, maio, para frente, eu acho que até lá deverá ir de certa forma normal. Vereador Laércio Santos, me lembrei de uma situação. Ontem uma funcionária pública da prefeitura me ligou, me dizendo o seguinte, que ela estacionou na Avenida Paulo Facini, lá as vagas são públicas de estacionamento, né? Um comerciante veio, começou a criticá-la, de certa maneira a destratá-la, né? Ela se identificou como funcionária da prefeitura, eu vou ali rapidamente, já vou sair. Eu não quero saber se você é funcionária pública ou não, tira o teu carro aqui que essa vaga é minha. Olha só que situação. Depende da situação também, eu não conheço o ponto específico, né, Pedro? Ali na Paulo Facini você sabe que tem muitos locais ali que são calçadas rebaixadas. Então se for calçada rebaixada... Não, ela é pública. A vaga era pública. A vaga é pública e é permissível o estacionamento do local, não é rebaixado. Ah não, aí o proprietário está errado, né? E ela tinha que exercer o direito dela e ele que toma as providências e ia para a discussão. Mas nesse caso ele está Aliás, errado. fica o alerta à Prefeitura de Guarulhos, viu? Alguns comerciantes na Avenida Paulo Facini estão usando as vagas públicas como se fossem particulares. Colocam até placas, viu? Estacionamento exclusivo. É a falta de fiscalização do poder público, né, Pedro? O poder público tem que fazer a sua parte, não só nesse aspecto, como diversas outras questões na cidade. E não simplesmente você fazer um estardalhaço e caçar a licença de um grande estabelecimento comercial para dar uma aparente atuação efetiva em toda a cidade. Isso de fato não ocorre. Você quer saber um dado muito interessante? No governo Eloy Pietá, lá atrás, ele instituiu uma fiscalização de todas as placas de publicidade da cidade. Lembro. Eu tive o meu escritório notificado e regularizei. Eu também. E se você verificar hoje, nós não temos um trabalho efetivo sobre essas placas de publicidade, que, como você muito bem fala, está emporcalhando a cidade e não existe um controle a respeito disso. Isso gera uma certa arrecadação. Pode ser pequena, mas você paga a chamada taxa de publicidade e o poder público hoje não faz a sua parte com relação a isso. E por que não faz? Porque ele não planeja, não sabe ser eficiente. Eu tinha uma plaquinha ali no antigo prédio do Radar de Notícias, apareceu uma fiscal da prefeitura, acredita? Ô Pedro, eu gostaria de esclarecer uma situação aí. Pois não. Você se referiu à questão da ISS das empresas de ônibus. Exato. O projeto de lei do ISS ainda não foi votado, Pedro. Não? Não. Esse projeto ele requer um prazo de 30 dias para ficar na casa. Então ele foi protocolado ali pelo final de novembro e o prazo vence agora em fevereiro, quando as comissões analisarão o projeto e aí estará apto para ser votado. Obrigado pelo esclarecimento, né? Eu tinha convicção que teria sido aprovado. Não foi porque regimentalmente não poderia ser votado naquela oportunidade. Houve sim um encontro de discussão em razão do projeto de lei do passe livre dos estudantes que o prefeito encaminhou. E aí deu a entender que estava tudo no pacote, Obrigado. Mas não. São projetos distintos, a questão do ISS poderá ser enfrentada agora a partir de fevereiro, mas até então não é lei, então continua ainda em vigor a lei anterior que prevê o ISS para as empresas de ônibus na cidade. Agora é uma situação constrangedora para os vereadores, né? Votar contra esse projeto, aí o prefeito vai dizer, vou ser obrigado a aumentar a tarifa de ônibus. A gente tem que analisar os números, né, Pedro? Qual é o impacto, tanto de um lado como do outro para isso. A gente precisa ser responsável e não adianta simplesmente a gente se curvar à fala do prefeito que depois vai na live e fala, a oposição votou contra. Votou contra não, a oposição e eu em particular, eu voto ali com responsabilidade, sem receio de partir para a represália política que muitas das vezes ele usa. Ele já fez isso por 2 oportunidades. A última recente foi com relação ao empréstimo do Bacrivu, querendo jogar a população
com relação a quem se posicionou contrário, esse empréstimo de 500 milhões de reais aí que está para ser aprovado no Senado Federal, e ele se posicionou em face a essas enchentes na região do Tabuão, de que a oposição sempre quer o pior da cidade, e não é isso. Eu, em particular, eu procuro me posicionar conforme o mérito e a qualificação para a cidade. Não adianta eu te mandar um projeto de lei com 10, 20 páginas pedindo autorização para contrair o empréstimo e eu vou aprovar, a meu juízo, de forma irresponsável. Comigo não. Então, essa fala que o prefeito fez aí nos últimos dias não serve para mim. Diga, Virgílio Rocha. Tem uma pergunta aqui da Sandra, que está nos acompanhando. Pergunta ao vereador se o senhor acredita que os vereadores vão derrubar o veto do prefeito daquela gratificação inconstitucional que a Câmara propôs na extinção do SAI. Eu não tenho a menor dúvida que a Câmara tem que derrubar aquele veto. Tem que derrubar ou vai derrubar? Terá que derrubar. Eu terá porque eu não tenho autonomia do voto dos demais partes. Mas o meu posicionamento será para derrubar. Por quê? Porque o prefeito, através do líder de governo, fez um acordo na oportunidade. Eu até me posicionei na tribuna que o prefeito deveria, naquele caso, honrar o fio de bigode, porque estava sendo feito um acordo ali. É uma falha decorrente da primeira lei de 2018, quando se aprovou a concessão dos direitos do SAI para a Sabesp. E aí ficou esse imbróglio jurídico. Aí me parece que para fazer uma certa enrolação com os servidores, naquele momento se comprometeu a isso, mas de fato na hora do autógrafo final o prefeito não cumpriu. E aí ficou um passa-moleque em cima da Câmara de Vereadores. Nós não podemos passar por esta situação, porque quem criou esse problema foi o Executivo. Ele tem que resolver de alguma forma e não simplesmente utilizar a Câmara Municipal. Então, Pedro, a meu ver, a Câmara tem que derrubar o veto destes dois dispositivos. Concordo com o senhor, até porque o líder do governo, o vereador Eduardo Carneiro, votou a favor. Perfeito. E encaminhou a favor. Só que eu entendo o seguinte, o que vai acontecer, vereador, na minha opinião, a Câmara vai derrubar o veto e o prefeito vai recorrer ao judiciário. E aí vai ganhar. E aí é uma outra questão que ele se entenda com o judiciário. Mas onde que está o erro? Volto e vou estar sempre falando. O erro está lá atrás, quando fez a concessão dos direitos para o SAI. Deveria ter analisado o encontro desses cargos e ter buscado a melhor saída lá atrás. Sim. Mas no afogadeiro para eleger o Márcio França governador, fizeram essa lambança e a Câmara que vai pagar a conta? Pelo contrário, isso é um problema que o prefeito tem que resolver. Eu quero ver o líder do governo, Eduardo Carneiro, né, comandar a base aliada contra o veto do prefeito. Isso eu quero ver. Fala, Virgílio Rocha. Tem alguma informação sobre aquelas 6, né, em andamento na Câmara, de devedores do aeroporto? Eu estava chegando aqui, vocês falaram da questão dos AVCBs do aeroporto. Essa questão, Pedro, ela começou de uma forma, essa saída do aeroporto, ela está caminhando bem, viu? Está caminhando bem, porque eu estive ainda em dezembro em uma reunião no Ministério Público Federal e o MPF, ele abarcou toda a situação. Então ele está acompanhando, como ele disse lá para a gente, não só os acessos na cidade de Guarulhos, que você sabe que é acanhado relativamente à rodovia Presidente Dutra. Ele disse que tem umas brigas muito boas com a nova Dutra aí, e da mesma forma ele está envolvido, foi feito, aberto um processo a respeito disso, um processo dentro do Ministério Público, um inquérito civil. Então eles têm acompanhado essa questão do aeroporto e têm avançado muito, inclusive agora, após o recesso no início de fevereiro, nós teremos uma nova diligência no aeroporto. Essa eu farei questão de acompanhar, a última não deu, e o promotor responsável, o procurador federal, ele vai estar com a gente. Então eu acredito que essa questão do aeroporto vai ter algo bastante positivo para a cidade de Guarulhos, não só com relação ao VCB, mas outras questões de porta que não estão abrindo, aqueles dispositivos que você puxa de incêndio que não está funcionando. Então tem diversos pontos que foram tratados e eu acredito que vai sair algo bem positivo a favor da população. Aliás, vereador, é um verdadeiro absurdo. Nós vimos imagens de vazamentos, águas. Tem, goteira. Goteira. Ali era uma cachoeira, não era uma goteira. Como é que pode? Um risco, né? Se dá uma pane elétrica ali no aeroporto, é um verdadeiro absurdo, né? Obrigado, vereador Lars Santos, pela participação. Eu que agradeço e até a próxima, se Deus quiser. A Câmara volta quando, vereador? Fevereiro? Primeira terça ou quinta-feira de fevereiro, não lembro agora se é a terça ou se é a quinta. Deve ser a primeira terça-feira, tomara. 7h34, produção, rápido intervalo.